Olá, pessoal. Então, nós vamos continuar aqui a aula de estrutura de concreto armado 1 e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de materiais para o concreto armado. Conteúdo que provavelmente deve ter sido visto por muitas pessoas aí nas aulas de materiais de construção, mas aqui o nosso enfoque é na formação desse elemento estrutural aí. Nós sabemos que o concreto ele é formado por um agregado, por um cimento, por uma água, né, e pelo aço. Então, isso vai formar o concreto armado. Devo salientar a todos vocês, né, que o aço ele não vai entrar aqui na betoneira, né, de maneira alguma, né, ele é uma estrutura que é colocada à parte, essa armação aí é colocada à parte, então, o concreto simples ele é produzido na forma fluida, né, então isso aqui a gente vai ter um fluido, e a partir desse fluido a gente mistura com aço virando concreto armado. Aqui um ciclo básico de colocação, né, de formação desse fluido aí, né, coloca o agregado, depois mistura a água por um período de tempo, depois coloca o cimento e por último o agregado miúdo, né, e o resto da água e deixa aqui bater, né, misturar, no caso aqui uma betoneira manual, né, uma betoneira simples aqui, então está produzido concreto simples, né. Então, nós vamos falar, pessoal, de cada um desses materiais e qual a importância que eles têm do ponto de vista do projeto, tá? Então, eu vou fazer esses apontamentos aqui e isso, em um certo momento, vai ser sempre ligado com o projeto estrutural, para dar esse enfoque na disciplina. Então, aqui, os agregados, eles vão ser materiais granulares, geralmente inerte, eu gosto de colocar essa palavra aqui entre aspas, porque não é sempre que isso aqui acontece, tá? Com dimensões e propriedades adequadas para a preparação de uma argamassa ou de um concreto. Lá em materiais de construção, a gente aprende que a classificação ela vem da origem, da massa específica e das dimensões da partícula. E aqui eu deixo marcado esse último aqui, que é o que vai importar para a gente, né, de uma maneira projetual. As dimensões da partícula dos agregados, principalmente os graúdos, né, eles vão influenciar no como você posiciona as barras lá numa viga, numa laje. Então, isso aqui é importante, tá, pessoal? Então, é por isso, devido a essa importância aqui, que eu mostro para vocês que o agregado ele vai ter uma faixa de valores, colocada em função da sua dimensão máxima característica em milímetros, né? Então, olha só, pessoal, quando eu quiser colocar uma brita 1 no concreto, a minha dimensão máxima característica aqui, ó, ela vai ser 19 milímetros. Ou seja, lá no projeto estrutural, quando eu estiver armando uma viga, eu vou ter que ficar atento com esse número aqui, porque esse número aqui é o que vai permitir eu determinar um espaçamento entre a barra, né? Porque imagina se eu tenho uma posição de uma barra de uma viga aqui, né? E essa distância aqui ela é menor que o DMC, por exemplo, né? Tem um feed 10 aqui e um feed 10, vocês vão aprender o que é o feed 10 daqui a pouco, né? É uma barra com 10 milímetros de diâmetro. Se isso aqui for menor que o meu DMC, o que acontece? A minha pedrinha vai ficar parada aqui. E aí eu vou começar a ter um monte de problema, né? Não vai conseguir concretar essa parte inferior. Então, isso aqui tem que ser muito bem trabalhado na hora que se faz o projeto, tá? E aí, como que se faz esse agregado? A gente já sabe lá dos materiais de construção, né? Então, você tá lá na pedreira, detona essa pedreira, né? E aí, cada britador vai produzir um tipo de brita específico, né? Um tipo de agregado graúdo, tá bom? Aqui eu dei esse enfoque porque o agregado graúdo é o que vai, de fato, influenciar no nosso processo aí de projetar uma peça estrutural. Então, aqui nós temos os materiais que vão formar o cimento. O cimento ele é o aglomerante, certo? Que vai, quando em contato com a água, reagir e endurecer aquele fluido, né? Transformar o fluido em pedra. Aqui está a composição química do cimento, né? Que vocês podem encontrar aí no livro aí, né? Esses teores médios. Aqui eu estou colocando a condição média, tá, pessoal? Se vocês olharem no livro aí, vocês vão ver que para cada tipo de cimento eu coloco uma determinada característica. Lembrando que o cimento ele é produzido em um forno, né? Um forno rotativo lá, que normalmente está aquecido a 1.450 graus Celsius, e ele vai ser responsável por fazer o clinker, que é aquele material fino lá, cinza, de cor acinzentada, que vai dar origem ao cimento, tá, pessoal? Então,
Aqui eu coloco para vocês alguns dos elementos ou componentes químicos que formam esse cimento aí, o Portland tradicional e seus teores médios. Então, nós temos o silicato tricálcico, né, que é o maior responsável pela resistência em todas as idades, né, o silicato dicálcico, né, que ele vai ser o responsável por endurecimento dessa pasta ou enrijecimento dela, o ganho de resistência em idades mais avançadas. Quando eu falo idades mais avançadas, aqui superiores a 1 ano, tá, pessoal? O aluminato tricálcico, que normalmente é o responsável por fazer a resistência nas primeiras idades. E aqui, pessoal, lembra que esse composto aqui ele é muito importante quando você quer fazer um cimento, um concreto de pega rápida, né? Por exemplo, para fazer um pré-moldado, você precisa desformar aquele pré-moldado, então esse teor aqui ele vai ser um pouco maior, tá? E aqui a gente tem o ferroaluminato tetracálcico, que ele é um composto importante do ponto de vista de reatividade do concreto, né? Porque ele vai ser, devido a ele possuir vazios estruturais, essa característica vai fazer com que ele seja mais reativo ou não ao meio ambiente, além dessa cor acinzentada do clinker, né, do cimento, ser por causa desse elemento aí, tá bom? Então, aqui, os tipos de cimentos produzidos no Brasil, tá, pessoal? Esses cimentos aqui, eles são normatizados. Normalmente, quando você chega lá no depósito, né, e quer comprar um material, você vai lá pedir o seu tipo de cimento aqui. E o mais comum, pelo menos do meu conhecimento aí, a gente utiliza muito, né, o CP2F, o CP2E. Esse CP2 aqui é o que você mais vai encontrar aí nos depósitos aí, né, o CP2F32 aí, com resistência característica de 32 MPa. E aqui, pessoal, não confunda essa resistência aqui com o FCK do concreto, tá? Isso aqui é diferente, a gente vai falar lá na frente. Essa resistência aqui é do cimento Portland, né? Tá bom? Então, vamos tomar cuidado com isso aí, tá? Aqui eu coloco para vocês as proporções das adições. Normalmente o cimento ele vai vir, esses números aqui letras são devidas a essas adições, e as proporções dessas adições, cada um com sua finalidade, conforme a gente aprende lá em materiais de construção civil. Outro material muito importante para se fazer o concreto armado é o aço, né, pessoal? O aço, ele é produzido, então, pela transformação do minério de ferro, tá? Por um processo que a gente chama de descarbonatação. Ou seja, quanto mais carbono tem naquela mistura, mais frágil o elemento é. Então, para se produzir o aço, principalmente o aço para construção civil, a gente deseja um aço dúctil. Então, para ter um aço dúctil, tem que tirar carbono da mistura. Então, normalmente, vocês vão ver nos livros aí que os aços para construção civil, eles são aços de baixo carbono, porque a gente quer que patamares de escoamento estejam bem definidos, a energia de deformação seja grande, né? Então, a gente vai produzir isso aí nesse formato, um formato que representa a ductilidade, né, pessoal? A ductilidade da peça. Então, existem dois formatos, né? O formato de produção de barra, que é um formato a quente, de produção a quente, vocês podem acompanhar no livro, e o formato a frio, que produz o fio, a trefilação aqui, né? O formato a frio. A gente não vai entrar com detalhes nessa produção, aí no livro vocês podem constar todo esse esquema produtivo aqui. O que nos importa para projetar peças de concreto armado são as propriedades mecânicas, principalmente essa tensão aqui de escoamento. Então, pessoal, quando a gente fala do concreto, o aço para o concreto, a gente vai ter o CA, que é o quê? Aço para concreto, voltar aqui, né? Aço para concreto armado, e esse númerozinho que vem aqui, ó, ele está ligado a essa resistência aqui, ó, só que isso aqui está em kilonewton por centímetro quadrado. Então, esse é o aço para concreto armado com tensão de escoamento de 25 kilonewtons por centímetro quadrado. Então, isso aqui é só a unidade convertida, tá bom, pessoal? Aqui nós temos CA25, CA50 e o CA60, caracterizando aí os aços mais empregados na construção civil para se
dimensionar e detalhar peças de concreto. O outro trecho da tabela, é claro que ele é relevante, né? Principalmente essa questão aqui dos dobramentos, que é onde a gente vai definir o tamanho desses pinos para se fazer corte e dobra. Eu não vou entrar em detalhes disso, porque vai ter uma parte da matéria que vai trabalhar só com essa questão de detalhamento. Então, por enquanto, eu me atenho a dizer que a parte mais importante dessa tabela é a tensão de escoamento do aço CA 25, 50 ou 60. Aqui, as barras, então, elas vão possuir uma certa nervura, que a gente chama de moça, tá, pessoal? Essa nervura, ela vai ser responsável, em grande parte, pela aderência mecânica do concreto, com o concreto simples com aço. E aqui estão as bitolas, que nós conseguimos encontrar aí nos mais variados depósitos de aço e fábrica, né? Do 6,3 até o 40, né? Eu, particularmente, em projeto, a gente costuma utilizar bastante essa faixa aqui, nessa faixa inicial aqui, né? Essa faixa inicial de diâmetros. Aqui a massa nominal, que vai ser muito importante para que o projetista detalhe a quantidade de quilos que a sua estrutura tem, quilos de aço, tá, pessoal? Aqui a área da seção transversal, muito importante também no detalhamento, tá? Então, nós vamos recorrer a essa tabela aqui bastante quando a gente estiver detalhando uma viga, uma laje ou um pilar. Aqui já os fios, mesma coisa, tá? Esses fios eles vão variar. E aqui eu grifo para vocês o 4.2 aí, que talvez seja o mais empregado para se fazer o detalhamento de estruturas de concreto armado, protendido, pré-moldado, né? E aqui também a área da seção. A gente tem que tomar alguns cuidados em relação a essa bitola aqui, que desde a norma de 2014 existem algumas restrições para o seu uso, tá? Então, vamos ficar de olho nisso aí quando a gente estiver detalhando, principalmente esses alinhamentos, tá bom? Aqui o comportamento do aço, tá? O aço, ele tem não é nem sempre, principalmente para as barras, né? Ele tem um patamar de escoamento bem definido, né? E após esse patamar de escoamento bem definido, ele tem um fenômeno aqui de endurecimento ou hardening, né? Que a gente conhece, que é o ganho de resistência após o escoamento, e depois ele vai chegar até a sua ruptura. Esse é o comportamento real. Se eu colocar lá na máquina de ensaio, lá, né, e aplicar uma força aqui de tração, esse é o comportamento real que eu vou ter. Quando eu falo de normativa, esse é o comportamento que eu idealizo, tá? É um comportamento tensão, deformação bilinear, certo? Com um patamar de escoamento muito bem definido. Esse sistema aqui, a gente até costuma chamar nos modelos não lineares lá de o elastoplástico perfeito, né? Você tem aqui ele plastificação aqui, ó, até o seu valor de deformação de referência, que para o aço da construção civil, se há 50, 60 e demais, a gente vai chegar no valor de 10 por mil, que é o que a NBR 6118 detalha, né? Então aqui o elastoplástico perfeito, né? Então é um modelo bilinear. Sobre o modo de elasticidade do aço, especificamente, é um módulo que a gente costuma utilizar lá na resistência dos materiais, variando de 200 a 210 GPa, tá bom? Isso vai ser importante em alguns momentos do nosso trabalho, principalmente no cálculo de flecha, homogeneização de seção. A gente precisa conhecer o módulo do aço para fazer algumas transformações na seção transversal. Então, agradeço aí para vocês, pessoal. Então, essa seria a aula de materiais para o concreto. Abraço, até mais.